Bom, beleza, gente. Então vamos começar aqui. Vou começar passando pelos itens que eu coloquei no Moodle, né, referentes à PNP. Então lá, se vocês chegarem lá no Moodle, quem já estava usando mesmo, nos últimos links eu coloquei os materiais da PNP. Então primeiro aqui a descrição, que vai ser aquele PDF que está na página do campus também, né? E lá vocês tudo que vocês precisam saber para desenvolver essa atividade, né? Então nossos objetivos é revisar a sintaxe do Java, aplicar, né, alguns exercícios e depois juntar, né, o uso da linguagem Java com os conceitos de programação orientada a objetos que a gente já viu no começo do ano, né? É claro que a gente vai recapitular esses conceitos, porque acabamos ficando parados há muito tempo, né? Então, muitos já devem ter esquecido, mas aqui já tem todo o material que vocês precisam também para recapitular esse conteúdo, tá? Então, eu coloquei como material de referência essa apostila da Kaelon, de Java e orientação a objetos. Ela está disponível lá no Drive, né, nesse link. E aí, para quem precisar configurar o ambiente, por exemplo, tem essas duas seções aqui da apostila que falam sobre a configuração, tá? E o 3 é mais sobre a parte da linguagem mesmo, né, sintaxe básica, os comandos. E aí depois a parte de orientação a objetos vai estar no capítulo 4, beleza? Então vocês vão lendo esse material e fazendo os exercícios. Podem fazer tanto da apostila, que vai ter alguns exercícios no meio ali, como também se já estiverem confortáveis, fazer diretamente a resolução das listas que eu passei, né? Então são duas listas. Então no Moodle também, então, exercícios básicos. É bem tranquilo, né? Algoritmos básicos lá que vocês viram no primeiro ano. E aqui já aplicando PO, são dois exercícios. E aí a ideia não é só fazer o algoritmo, né? Como eu estava explicando com o Adler, é você fazer o algoritmo e aplicar os princípios de programação orientada a objetos. Então hoje, para começar, a gente vai começar só pelo básico da linguagem, né? Sem pensar na parte de orientação a objetos, beleza? Então essa parte era isso, tá? E se vocês tiverem dúvidas depois sobre a PNP, podem me consultar também. E a entrega também tá pelo Moodle aqui. Essas duas atividades podem mandar diretamente os arquivos .java, que é onde vai estar o código de vocês. Não precisa passar para o Word, nada disso. Só compactar os arquivos e mandar aqui, tá? E aí, para vocês configurarem o ambiente, quem tiver com dificuldade, primeiro passo é baixar aqui a máquina virtual, né? Então tem várias versões da máquina virtual. A que eu uso é a versão de código aberto, que é o OpenJDK, e ela está disponível nesse link aqui. Então, jdk.java.net, e a versão mais atual é a 14. Então é só vir aqui e fazer o download dessa versão, tá? No meu caso que eu já baixei, já instalei. E para fazer a programação, vocês podem baixar uma IDE como o Eclipse, que é o que eu estou usando. Só vir aqui na página eclipse.org, download. Podem baixar diretamente a versão que está aqui, ou escolher uma versão específica. Por exemplo, uma versão mais completa, com mais extensões, né, com mais recursos, como essa daqui, por exemplo. Ela vai ser maior, né, como vocês podem ver, a versão básica tem 208 megas. Quanto mais extensões vocês tiverem, maior vai ficando. E aí, se vocês não tiverem muito espaço em disco, é melhor começar pela básica mesmo, que já vai ter todos os recursos que a gente precisa para estudar na disciplina aqui, tá? Mas aí vocês podem olhar que tem várias versões com recursos adicionais, tá? Se vocês quiserem usar outra ideia também podem, né? O próprio VS Code pode ser utilizado, ou NetBeans, aí fica a critério de cada um. Até o próprio bloco de notas, se quiser, dá para usar tranquilamente, tá? Depois de baixar o Java, né? Vocês vão ter um arquivo, esse arquivo vai ser um arquivo compactado, é só descompactar ele numa pasta. No meu caso eu coloquei no C, nessa pasta aqui JDK14, né? E aqui na pastinha bin vai ter todos os arquivos que a gente precisa, né? O Java-C é o compilador do Java e o Java é para execução de programas Java, tá? Então aqui vai estar os arquivos do Java. Aí uma coisa que é bom fazer é configurar as variáveis de ambiente. Então vai lá nas propriedades do sistema, variáveis de ambiente, e aqui nas variáveis do sistema, criar uma variável chamada Java underline home, tá? Então aqui vai estar o caminho para aquela pasta onde está a sua instalação do Java. E aí essa pasta você referencia aqui na variável path também, tá?
Então, reparem que eu coloquei aqui porcentagem, Java, underline home, porcentagem, barra bin, que é onde estão os arquivos executáveis do Java. Então, esse aqui é bom estar na variável path, porque daí vocês conseguem executar o Java pela linha de comando, tá? Então, se eu abrir aqui md, digitar o Java, ele vai reconhecer esse comando. Se eu não tivesse colocado ele lá no Java, nas variáveis de ambiente, né, no path, eu não conseguiria chamar esse comando diretamente aqui, teria que colocar o caminho inteiro dele, né? Teria que pegar aqui, pegar todo esse caminho aqui, colar, e aí executar o Java, né? Então, colocando nas variáveis de ambiente, eu consigo chamar o Java diretamente, e o compilador do Java também, diretamente da linha de comando, tá? Beleza, gente? Então, não só para usar na linha de comando, mas para o Eclipse, se eu não me engano, tem que estar configurado também nas variáveis de ambiente para ele achar onde está o Java e conseguir usar o compilador aqui dentro, tá? Então aqui eu vou agora apresentar para vocês um roteiro do que a gente vai ver. Então, feita a instalação, tudo configurado, vocês podem daí já começar a seguir a apostila e fazer os exercícios, tá? Então, primeiro a gente vai ver alguns conceitos básicos da sintaxe da linguagem, depois fazer 3 exercícios simples também. Nenhum desses exercícios são da lista, tá? Então, são outros exercícios, mas vai ajudar vocês aí a entender melhor a sintaxe do Java ou relembrar quem já tiver visto, tá? Todo o código que eu fizer aqui nos atendimentos, eu vou colocar nesse repositório aqui, tá? Ele está disponível lá no Moodle também. Então, conforme for fazendo, vai aparecendo os códigos aqui para vocês olharem posteriormente também. Então, para começar, pessoal, eu vou passar um pouco aqui, usar esse site como referência para passar pela sintaxe básica. Então, todo programa Java, ele tem que ter uma classe onde vai ter o método main nessa classe. Por quê? Porque o método main, ele é o ponto de entrada de execução do seu programa Java, tá? Então, geralmente um sistema Java vai ter inúmeras classes Java, né? E você precisa especificar para a máquina virtual do Java onde que ele começa a executar esse programa, né? Então, para a máquina saber por onde começar, ela vai procurar por esse método aqui, com esse padrão, né? Então, por isso que sempre que a gente for executar um programa Java, tem que ter o método main, tá? E a sintaxe dele, que significa cada coisa, né? Então, começando que esse método main, ele não pode estar solto no arquivo somente o método main, tá? Ele sempre tem que estar dentro de uma classe. Então, reparem que aqui no exemplo tem a classe Hello World, né? Que ela é definida por esses dois comandos, public e class. O public, ele é um comando de modificação de visibilidade da classe, né? O que significa? Ele vai dizer onde que essa classe dentro do sistema é acessível. Então, quais outras classes conseguem enxergar essa classe dentro do sistema? Não tem nada a ver com segurança isso, tá? É mais uma coisa, uma visibilidade lógica, né? Porque às vezes você define uma classe que você só quer que seja usada dentro de um determinado pacote. Então, você coloca ela para ser visível somente naquele pacote. E você vai ter classes que você quer que seja disponível para qualquer outra classe dentro do sistema, ou até para sistemas externos, né? Quando você faz uma biblioteca, alguma coisa que outros programadores vão utilizar. Então, é para isso que serve esse modificador. Por enquanto, a gente não vai se preocupar muito com ele. Toda classe que a gente criar, vamos colocar como public, tá? E o comandinho class define que, dentro desse arquivo, a partir desse comando, eu estou criando uma classe, tá? Então, daqui para frente, é a definição de uma classe. Beleza? E aí, em seguida vem o nome da classe. Reparem que sempre é bom seguir o padrão de começar com a inicial maiúscula, né? Então, sempre a primeira maiúscula. Se for um nome composto, na próxima palavra coloca maiúsculo também, tá? Então, é um padrão que é utilizado no nome de classes no Java, tá? Já métodos, reparem que sempre começa com minúsculo e todas as letras minúsculas dali para frente, a não ser que seja um nome composto também. Daí, a partir do próximo nome, vai ser a inicial maiúscula também. Por exemplo, se ao invés de chamar main, chamasse main teste, por exemplo, reparem que aqui eu coloquei a inicial da segunda palavra em maiúsculo, né? Para que eu consiga enxergar ali que tem duas palavras, né? Então fica mais fácil de ler.
quando tem essa diferença aqui na forma como eu coloco as letras, tá? Beleza? Mas sempre a inicial minúscula para métodos e para classes sempre a inicial maiúscula. Para atributos e variáveis segue o mesmo padrão dos métodos. Beleza? Então é isso, tá? Um ponto importante, né? Eu estava falando do método main. Se você colocar qualquer coisa diferente aqui, não vai ser reconhecido como o método main, então ele não vai achar o ponto de entrada de execução do sistema, tá? Se eu colocar um nome diferente de main, por exemplo, qualquer caractere a mais aqui, ele já não vai saber que esse método seria o seu ponto de entrada, tá? Então sempre tem que ser com esse nome exatamente, tem que ser estático e com retorno void, tá? O que seria o estático? O método estático é um método que ele pertence à classe e não ao objeto. Então, quando eu coloco o estático no método, estou dizendo que esse método pode ser chamado diretamente da classe. E é o que acontece aqui nesse caso do método main também, né? Não é você que vai chamar esse método diretamente, é a própria máquina virtual do Java que vai encontrar a classe onde tem o método main e vai chamar esse método para iniciar a execução do seu programa. Beleza? E aqui, esse parâmetro aqui, args, né? Ele é um parâmetro que é utilizado somente quando o seu programa vai ser executado pela linha de comando. Então, se eu vier lá no cmd, né, no prompt de comando, for executar lá Java e colocar o nome do seu programa lá, por exemplo, eu posso passar parâmetros aqui que vão ser utilizados dentro do programa, né? Então, às vezes, se você usa um programa de linha de comando, você pode passar parâmetros. E aí, no caso do Java, esses parâmetros eles são recebidos pelo programa por meio desse parâmetro aqui, né? Então, ele vai vir, você pode passar uma sequência de parâmetros, eles vão vir por meio desse parâmetro aqui, né? Esse array aqui de strings. E aí você pode usar isso para ler as opções e fazer as ações necessárias conforme os parâmetros que você estiver utilizando. No nosso caso, a gente não vai usar esse args aqui, porque a gente não vai ficar executando nossos programas, nossos exercícios, né, pela linha de comando. Então, vocês não precisam se preocupar em como utilizar ele. Mas se vocês tiverem dúvida, curiosidade, podem fazer testes com isso aqui, executando pela linha de comando, que vocês vão ver como é que ele funciona e o que vem quando você executa, né? Mas, por enquanto, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica. Aí eu coloquei aqui um exemplo. E aí, interação com o usuário, para você mostrar alguma coisa na tela, né, usando a linha de comando. Lá na classe System, tem o atributo out, né? E esse atributo ele tem um método print ln ou print, tá? Qual que é a diferença dos dois? O print ln ele vai escrever o que você digitar aqui e quebrar uma linha, né? Já o print não. Ele só vai escrever o que você digitou aqui, beleza? Então é assim que você mostra uma mensagem para o usuário, por exemplo. Então posso colocar aqui para imprimir meu nome. E aí, ao executar aqui, ele vai imprimir aqui no terminal o meu nome, beleza? Tá, isso aqui é para você mostrar para o usuário alguma coisa. Aí vocês podem estar pensando, tá, professor, como é que eu vou decorar esse comando, né? Por que tem um comando tão grande assim para fazer um comando tão simples? A ideia aqui é que o Java, na verdade, ele não é muito voltado para você fazer sistemas que vão interagir por meio da linha de comando com o usuário, né? Então, isso aqui é mais uma coisa que a gente acaba usando para testar, para fazer alguns... quando tem algum erro, a gente ir colocando informações ali para encontrar onde está o erro, né? Então, não é um tipo de recurso que a gente usa muito para interagir com o usuário mesmo do nosso sistema, tá? Então, esse aqui a gente usa mais em exercícios, quando a gente está aprendendo. Então, por isso que não é um comando assim tão simples de utilizar, e também pela forma como o Java funciona, tá? Por quê? Por que a gente tem que colocar todas essas palavras aqui, system, out, print? Porque não faz um print diretamente, por exemplo, né? Um sistema ele pode ter várias formas de interagir, né, com o usuário ou com outros sistemas. Então, tem várias formas de você ter entrada e saída de dados. Então, a classe System é uma classe do Java mesmo, né? Então, é uma classe que está disponível para qualquer classe que você desenvolva no Java. Essa classe ela vai ter vários atributos e métodos que são utilitários, que vão
que você pode utilizar para interagir, às vezes, com a máquina virtual ou para fazer determinadas operações. Então, o out, no caso, ele coloca nesse atributo aqui, automaticamente, qual que é a saída padrão do seu sistema. Então, por padrão, geralmente vai ser a própria linha de comando, né? Então, é uma coisa que a própria máquina virtual do Java preenche esse atributo. E aí, quando você faz um print, você está fazendo um print na saída padrão, tá? Então, por isso que a gente usa o atributo out da classe system para chamar o método print ou println, beleza? Então, se ficar difícil de memorizar, de entender o porquê, né, desse método, tentem entender as motivações por trás, né, de cada comando ali. Então, no caso aqui, lembrem sempre que o atributo out da classe system, ele é o atributo que guarda a saída padrão, que geralmente vai ser o próprio terminal aqui, né, a própria linha de comando que você vai utilizar para interagir com o usuário. E a mesma coisa vale para as entradas. Você pode ter um system.in, que geralmente é o que vocês usam lá, por exemplo, para criar um scanner e ler os dados que o usuário digitar, né? Então aqui também o in é a entrada padrão, assim como o out é a saída padrão do seu sistema Java. Dá para mudar, né, esses atributos, mas por padrão ele já vai vir para interagir por meio da linha de comando. Beleza? Então por isso que a gente tem que escrever tudo isso aqui, se tem out, print ou println. Tá. Tem alguma dúvida aí, gente? Não? Beleza. Então, continuando aqui. Então, só explicando agora um pouco da dinâmica, como é que funciona a compilação de um sistema Java, né? Então, vocês separaram ali que sempre a gente escreve o nosso código no arquivo cuja extensão é .java, né? Então, esse é um arquivo de texto normal. Essa extensão aqui é só para dizer que é um código Java que está dentro desse arquivo. O que vai ser executado mesmo é um arquivo .class ou um conjunto de arquivos .class vai estar num .jar, num .var, que é quando você tem um sistema maior, mais complexo, né? Mas se você for criar uma classe única lá, com apenas o método main, por exemplo, você pode executar diretamente o arquivo .class, tá? E o arquivo .class, ele é o resultado da compilação do arquivo .java. Então, você compila o arquivo .java, ao fazer esse processo de compilação, ele vai gerar um arquivo .class. Esse arquivo gerado aqui, apesar de ser um processo de compilação, ele não é um arquivo que tem código de máquina, né? Não tem um código binário nele. O que ele tem é o que a gente chama de código intermediário, que é um código que tem comandos que já são um nível mais de máquina, né? Não são comandos que são iguais, por exemplo, da linguagem de programação, mas eles já não chegam a ser comandos binários ainda, né? E qual que é a ideia disso? Então, são comandos que a máquina virtual, né, a JVM, sabe ler. Então, quando você executa o seu programa, ele vai executar esse arquivo .class e a máquina virtual vai sair lendo os comandos. Então, não chega a ser um código binário, como um arquivo .exe, por exemplo, que você executa, mas já vai ser um código ali, digamos, otimizado para ser executado aí na máquina virtual. Qual que é a vantagem dessa abordagem? A vantagem é que você escreve um programa, independente do seu sistema operacional, e aí ele só depende de ter a máquina virtual para cada sistema operacional que você vai executar. Então, por exemplo, estou fazendo no Windows aqui, se eu compilar meu programa Java aqui, se eu não tiver nenhuma dependência específica com o meu sistema operacional, né, chamado alguma função do próprio Windows, alguma coisa do tipo, esse programa que eu compilei pode ser executado aqui, pode ser executado numa outra máquina com Linux, com qualquer outro sistema operacional que tenha a máquina virtual, né? Por quê? Porque todas as máquinas virtuais, elas leem o mesmo padrão de bytecode, né? Que é esse código intermediário que eu falei para vocês. Então, um sistema que eu faço aqui no Windows vai funcionar no Linux, vai funcionar no Mac, se não tiver nenhuma dependência externa ou dependência com alguma coisa específica do sistema operacional, tá? Então, você tem uma independência do sistema operacional, né? E uma portabilidade maior do seu programa. E também, outra vantagem da máquina virtual é que você vai ter também algumas otimizações que a máquina virtual vai fazer em tempo de execução. Já com código compilado, né, que vai gerar o exe, ele vai fazer otimizações, né, naquele momento ali, para aquele computador específico que você está compilando,
Mas se você pegar esse executável e executar em outro computador, talvez aquelas otimizações não surtam tanto efeito, né? Já com a máquina virtual, no momento que você estiver executando o programa, ela pode fazer otimizações que vai tornar o seu programa mais rápido naquela máquina específica que ela está executando naquele momento, independente de onde foi compilado o código. Então, tem todas essas vantagens. Tanto é que várias outras linguagens têm aderido a esse modelo de máquina virtual também, né? Então, ao invés de gerar um compilado direto, gera um código intermediário. Esse código intermediário é executado na máquina virtual. Um outro exemplo de linguagem que tem usado isso aí, né, tanto na parte do front-end quanto no back-end, é o JavaScript, tá? Então, o que acontece quando a gente acessa um site lá que tem JavaScript? Geralmente, sites mais atuais, né, até sistemas web, eles têm uma carga de JavaScript gigantesca, né? Vai ter vários scripts para tornar o site responsivo, colocar funcionalidades, né, e tudo mais. Então, tem muita coisa que é feita com JavaScript hoje em dia em sistemas web. E aí o que os navegadores fazem, eles não saem executando sequencialmente esse código JavaScript, apesar de ser uma linguagem interpretada. Eles fazem um pré-processamento de todo o JavaScript do site, e aí depois que ele executa. Então, por quê? Porque hoje o JavaScript dos sites é muito pesado, então esse pré-processamento ajuda a ter um carregamento mais rápido dos sites, né? E uma execução mais efetiva. Beleza? Então, máquina virtual já é uma coisa que várias e várias linguagens têm utilizado, não somente o Java. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá, então vou dar continuidade aqui agora, falar um pouco sobre os tipos de dados, né? Isso aqui é bem parecido com o Python, com outras linguagens que vocês já viram, né? Então, por exemplo, temos tipos inteiros, como o int, por exemplo, tipos de ponto flutuante, como o double, tipo booleano, caractere e string. Então, esses aqui são os tipos que a gente chama de tipos primitivos, né? Que eles pertencem ao próprio sistema, ou você não precisa usar classes para criar esses tipos. Com exceção da string aqui, é claro, né, que a string ela é uma classe, tá? Os outros aqui são todos tipos primitivos que não dependem do uso de classes. Tem alguns detalhes aí que a gente pode ver mais para frente, porque os tipos primitivos dá para vocês usarem tanto nesse formato aqui, né, com minúsculo, que é dessa forma que eu falei para vocês que não usa classes, como também usando classes, tá? Então o Java tem esse sistema bem confuso aí de tipos. Por exemplo, posso fazer aqui int a igual a zero, é um código válido, né? Se eu fizer aqui integer, também é um código válido, tá? A diferença é que aqui você está usando o tipo primitivo e aqui você está usando a classe integer para criar uma variável do tipo inteiro, tá? Mas ambos chegam no mesmo objetivo, beleza? E aí vai ter algumas coisas do Java que você só consegue usar, por exemplo, com classes, tá? Não vai funcionar com o tipo primitivo, mas isso a gente vai ver mais para frente. Beleza, gente? Então, isso aqui eu acho que é o básico. O resto, parte de operadores, é bem parecido com outras linguagens, vocês já viram também anteriormente, né? Acho que não tem muito que a gente ficar repassando. Eu vou agora para os exercícios, para a gente ver alguma coisa aí antes de terminar o atendimento, tá? Então, começar com esse daqui, que o objetivo vai ser fazer um programa que é responsável por somar todos os números que são divisíveis por 3 ou por 5 numa lista lá de números, tá? Então, posso, por exemplo, gerar uma lista lá de 1 a 100 e eu quero somar todos os números dentro dessa lista que são divisíveis por 3 ou por 5, tá? Então, como é que eu faço isso? Posso começar diretamente fazendo no main aqui, tá? E depois ir melhorando o código para tornar ele mais fácil de testar, mais fácil de executar, tá? Então, mais fácil de executar não, que ele vai executar da mesma forma, mas tornar o código mais fácil de ler e mais fácil de testar também. Então, qual que é a ideia aqui? Então, suponha que eu tenho lá uma lista de 0 a 100 ou de 0 a 10, enfim, qualquer sequência de números que eu imaginar, e aí eu quero somar todos os números que são divisíveis por 3 ou por 5 dentro dessa lista. Então, vamos começar fazendo um for aqui, gente. Eu vou fazer esse for de 0 até 100.
No caso aqui tem que ser menor ou igual para ele chegar até o 100, tá? E aí eu vou fazer a minha condição, tá? Só uma coisa sobre o for, é, acho que você já sabe, mas tem várias formas de fazer o for, tá? Esse aqui seria a forma tradicional, parecida com C, C++, né, que é o for tradicional, mas tem outras formas também, tá? Então, o for, que eles chamam lá de for each, ou for melhorado, que é um for um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, qual que é a diferença desses dois? Fazer o que eu vou fazer agora, esse primeiro modo aqui não serve, tá? Porque aqui o que acontece? Conforme eu vou fazendo as iterações, eu vou incrementando essa variável, que é a variável que eu vou utilizar aqui dentro. Aqui não, aqui geralmente ele é utilizado para percorrer algum array, percorrer alguma lista, né? E, por exemplo, fazer alguma operação com cada elemento dentro dessa lista. E a condição é que você não precisa saber qual que é o índice do elemento, tá? Então, no caso aqui, repare que ele pegou o args aqui do parâmetro, né? Eu consigo pegar cada elemento dentro desse array, mas eu não sei qual que é o índice de cada elemento desses, porque esse for aqui não me dá essa informação. Se eu precisar saber o índice, eu preciso usar um for como esse daqui, beleza? Mas eu uso bastante essa sintaxe aqui porque ela é bem mais simples, né? Então, para casos que eu só preciso percorrer, por exemplo, sei lá, imprimir elementos, fazer alguma operação com esses elementos, é uma forma mais fácil aí de trabalhar, tá? Mas por agora eu preciso desse for aqui porque eu vou usar justamente essa variável i que é incrementada a cada iteração. Então, a gente vai começar fazendo agora lógica, né? Para saber se o número é divisível por 3, né? Então lembre que o operador porcentagem, ele me retorna o resto dessa divisão, né? Então esse número dividido por esse, qual que é o resto que dá? Se for uma divisão que não é inteira, né? Não vai ser zero, tá? Então se for zero, quer dizer que eu consegui dividir i por 3, tá? Ou i por 5, né? Porque lembra que a condição é ou, não é em, né? Então, ou divisível por 3 ou divisível por 5. Qualquer um que for, vai dar certo e eu vou poder, então, somar esse elemento, tá? Então, lembre que no final das contas eu quero saber a soma total de todos os elementos que são divisíveis por 3 e por 5. Então, eu vou criar uma variável aqui, soma, né? E aí essa soma começa com 0. E a cada iteração aqui, se for o caso, né, se entrar no if, eu vou adicionar o i ao soma, né? Então, o mais igual é equivalente a fazer igual a soma mais i, tá? Faz qualquer um dos dois aí. Vai ter o mesmo resultado. E aí no final aqui eu só faço a impressão para o usuário verificar o resultado. Aí eu posso executar aqui. Então esse aqui seria a soma de todos os números que são divididos por 3 ou por 5 entre 0 e 100, tá? E aí se eu quiser aumentar aqui, 1000, por exemplo, vou fazer também, ele já vai dar o resultado atualizado de acordo com esse valor que eu estou passando aqui. Tá, daí o que eu posso fazer aqui para melhorar esse código, então? Reparem que ele está bem procedural. Então vamos começar já a pensar como que a gente pode ir tornando nosso código mais modular, mais orientado a objetos, tá? Então a primeira coisa, eu vou começar a extrair as lógicas, né? Por exemplo, aqui eu estou jogando direto aqui na variável soma e o for aqui ele está com o tamanho, a quantidade de elementos diretamente aqui na condição, né? Então vamos tentar extrair isso para um método para que, ao invés dele ficar com esse 1000 fixo aqui, eu posso passar por parâmetro quanto que eu quero de limite, né? Então de 0 a qualquer número que eu passar aqui como parâmetro. Então vamos começar fazendo um método aqui, tá? Vai ser estático. No caso eu tenho que retornar int, porque eu preciso retornar essa soma, né? Para ser, por exemplo, imprimir na tela, salvo no arquivo, fazer o que eu quiser com ela. E aí eu tenho que dar um nome para esse método. O nome não é uma coisa muito fácil de dar, porque ele tem que ser um nome representativo, né? Mostrar o que faz esse método. Então, no caso aqui, pode dizer que seria soma divisíveis vezes 5. É um nome meio grandão, né? Mas ele já representa bem
faz esse método. E aqui no caso eu preciso receber um parâmetro, que seria vou chamar aqui de limite, até onde vai a contagem, né? Então, onde vai a verificação, na verdade. Então, eu vou pegar agora esse código todo aqui, jogar aqui dentro, tá? E aí, ao invés de colocar o 1000 fixo aqui, eu vou usar esse parâmetro limite, tá? Que eu saiba que ele vai de 0 até o limite que eu passar por parâmetro aqui quando chamar esse método. E o retorno desse método vai ser o soma. Beleza? Então, reparem que eu não fiz nenhum código de imprimir na tela, de pedir informação para o usuário aqui dentro. A única coisa que esse método faz é ir de 0 até um limite que vai ser recebido por parâmetro e fazer a lógica de verificar se cada número dentro desse intervalo é divisível por 3 ou por 5. Se for o caso, ele vai jogar numa variável soma, né? Vai agregar em soma, e no final ele vai retornar o resultado total da soma aqui, e aí você pode fazer o que você quiser com esse resultado. Então, no caso aqui, eu posso, por exemplo, pegar aqui, chamar esse método, né? Soma divisíveis, o limite, então, eu usei lá 100 mil, vamos usar aqui, por exemplo, agora 1000 de novo. Agora eu posso, aí sim, agora pegar esse resultado e imprimir na tela. Se eu quisesse, poderia salvar no arquivo, salvar no banco de dados, aí vai a operação que você quiser fazer com esse resultado. Mas é bom ressaltar que esse método aqui só faz essas operações, sem nenhuma interação com o usuário, sem nenhuma interação com o banco de dados, tá? Por quê? Porque eu estou isolando essa funcionalidade aqui dentro desse método, tá? E aí eu posso executar, vocês vão ver que o resultado vai dar o mesmo da implementação anterior, só que agora de forma com uma implementação um pouco mais organizada, né? Um pouco mais modular, beleza? Então é mais ou menos isso que vocês vão aplicar também nos exercícios que eu passei para vocês, principalmente da segunda lista, onde vocês vão ter que fazer a implementação de maneira orientada a objetos, tá? E aí, lá na implementação orientada a objetos, aqui eu fiz com método estático, tá? Vocês vão evitar usar métodos estáticos. Na verdade, vocês vão criar classes, para cada classe cria-se instâncias dessa classe, né, que são os objetos, e aí vocês chamam os métodos a partir dos objetos, não a partir das classes, tá? Por quê? Porque quando você usa um método estático, você está fazendo um código que é mais procedural do que orientado a objetos, tá? Então, evitem ao máximo usar métodos estáticos na segunda lista de exercícios que eu passei para vocês. Beleza? Então, aqui, pessoal, como eu coloquei lá no repositório, no GitHub, esse código, esses exemplos que eu vou passar para vocês, cada vez que eu fizer uma implementação, eu já vou atualizar lá, tá? Para vocês quiserem conferir depois, baixar o código. Então, só vou adicionar aqui. Primeiro exemplo. Eu já vou jogar lá no GitHub. E aí vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Beleza? Então, esse foi o primeiro exercício aqui. Soma dos números divisíveis por 3 ou por 5, tá?